E a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Mais uma madrugada que Deus nos concede esse propósito de leitura da palavra de Deus, de oração, para pedir ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Nós estaremos orando e clamando a Deus nesta madrugada, pedindo ao Senhor, para abençoar a nossa vida, a nossa família, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o livro de Salmos, Salmos do rei Davi, capítulo 22, e o versículo 1 em diante diz assim o título: a angústia e louvor, a angústia e louvor. Todos nós, seres humanos, passamos por lutas, por problemas, por dificuldades. Primeiro porque nós pecamos contra Deus, pecamos contra o Senhor Jesus, A palavra de Deus diz que Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer, Por isso que Jesus veio morrer por nós na cruz do Calvário, porque disse o apóstolo João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o único que não pecou, O próprio Deus, humanizado na pessoa de Cristo Jesus, desceu à terra, viveu entre os homens, Passou por todas as humilhações, sofrimento, mas não pecou, Foi o único que realmente não pecou. Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Libertador. Por isso que o salmista Davi, ele fala aqui no título, a angústia e o louvor, Porque Jesus, ele passou muitas angústias. A palavra de Deus diz que quando ele foi orar lá no Getsemane, Getsemane, no lugar da caveira, onde ele ia ser crucificado, diz a palavra do Senhor que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, E a palavra de Deus diz que ele pediu a Deus, ele clamou ao Senhor: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Meu irmão, minha irmã, todos nós estamos sujeitos ao sofrimento, sujeito ao pecado. Primeiro que vivemos num mundo rodeados, de maldades, rodeados de perversidade, onde o ser humano, ele tem mais prazer na prática da maldade do que na prática do amor, do perdão, da misericórdia, Então hoje em dia nós vemos isso, a angústia está tomando de conta da nação, das pessoas, do ser humano, por conta do sofrimento que enfrenta, as lutas do dia a dia da vida. Mas muitas das vezes, por nossas desobediências diante dos olhos de Deus. Jesus não, Jesus ele tinha angústia, sofrimento pelos nossos pecados, pelas as nossas transgressões, que a humanidade, o ser humano pratica diante dos olhos de Deus. O salmista Davi, ele diz assim no capítulo 22, versículo 1: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo,
mas tu não me respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, sentado no teu trono, louvado seja o nome do Senhor, né? Nosso Deus é santo, né? E o prazer de Deus, gente, é que nós também vivemos uma vida de santificação diante dos olhos do Senhor, né? Diante dos seus santos olhos, porque diz a Bíblia que Deus se inclina para olhar para a terra, para ver ela, né? Para nós ver os seus moradores. E Davi, ele tinha uma certeza que Deus estava no seu trono contemplando tudo. E é o que está acontecendo hoje. Por isso que eu e você, daqui mais alguns minutos, vamos clamar a Deus. Pedir a misericórdia de Deus, o seu perdão, o seu amor. Que Ele nos alcance a sua vida, a sua família. Alcance aqueles que se encontram sofrendo, angustiados, preocupados, ansiosos, sendo caluniados, perseguidos, humilhados, né? Mas lembre disso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que o justo juiz não dorme e ele está vendo tudo. E ele vai chegar com a sua provisão, com a sua providência na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. O versículo 4 ele diz: os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti, e eles confiaram em ti, e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda, e escaparam do perigo. Confiaram em ti, e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme, todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que veem caçou de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não ajuda? No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo. Quando nasci e quando eu era uma criancinha, Tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos Teus cuidados. Desde que nasci, Tu tens sido o meu Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Davi, ele foi um homem, um rei, né, que temia a Deus, porém desobedeceu, pecou contra o Senhor, pagou um preço muito alto. Mas sabe o que Deus se agradava de Davi? Que ele buscava a Deus. Ele não abandonava a Deus. Ele não negava ao Senhor, né? Ele mesmo nas suas falhas, fraquezas, enfrentando no seu reino muitas lutas, seus problemas do dia a dia da vida, ele sempre pedia ao Senhor a sua misericórdia. E hoje é um grande defeito da nação brasileira, um grande defeito do ser humano, né? Não querer buscar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus, né? Nós não somos santarrões, né? Nós somos santos através do sangue de Jesus, porque cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e recebemos de Deus o seu perdão e a sua misericórdia. Mas ai daquele, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que não pede a misericórdia de Deus. Ele vai dormir, ele não agradece nem a Deus pelo dia que Deus já deu. Ele acorda, ele não agradece nem a Deus pelo sono, pela noite que Deus já lhe deu. Ele toma um copo com água, ele não agradece. Ele come o pão, ele não dá graças como Jesus deu, né? Quando Jesus pegou aqueles 5 pães e 3 peixinhos, levantou aos céus e deu graças ao Pai,
e dividiu para quase 5.000 pessoas, fora as crianças, né? E as mulheres. E diz a palavra do Senhor que ele, ao agradecer por aqueles 5 pães e 3 peixinhos, se multiplicou tanto que ainda sobrou os cestos cheios de pães, né? Que maravilha! Então a gratidão a Deus é tudo. E Davi, ele podia ter todos os seus defeitos, mas ele era um rei que temia Deus, que agradecia a Deus, como ele disse aqui: Senhor, eu te agradeço desde o dia do meu nascimento, desde o dia que eu nasci, o Senhor cuida de mim, o Senhor é o meu Deus. E Davi, com todas as lutas, com todas as suas dificuldades, seus problemas, ele morreu velhinho, né? Fartos de dias na terra, porque Deus o abençoou, Deus teve misericórdia de Davi. E é esse Deus, meu irmão, que nós vamos clamar agora nesta madrugada, pedir o seu socorro, a sua misericórdia, como o versículo 29 diz aqui, ó, do capítulo 22, todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais e todos os que um dia vão morrer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Todos, meu irmão, grande, pequeno, né? Rico, pobre, não importa a classe social, não importa a cor da pele, não importa quanto você tem na sua conta bancária. Um dia, todos os mortais se dobrarão diante de Deus. Então, você que ainda está com vida, aprenda isso. Agradeça ao Senhor. Seja grato a Deus. Agradeça a Deus por cada momento que o Senhor te concede em cima deste pó. Porque um dia todos nós vamos partir. E um dia todos nós vamos chegar diante de Deus, para sermos julgados segundo as nossas obras e tudo que nós praticarmos aqui nessa terra, neste mundo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Que você passe a buscar a presença de Deus enquanto há tempo, enquanto Deus tem dado a você a oportunidade, o seu amor que se renova a cada manhã, a sua misericórdia, né? Diz a palavra do Senhor que a misericórdia se renova a cada manhã, e por conta dela, a misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos, né? Porque quando Deus olha para essa terra, meu irmão, Ele não vê um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, né? Como Ele disse aqui no versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Davi estava falando aqui de Jesus na cruz do Calvário, né? Quando ele estava naquele sofrimento profundo, sendo furado com a lança, cuspiam no seu rosto, batiam. Ele, como homem, sentiu dores, sentiu sofrimento, chicoteavam as suas costas, que os chicotes tinham pontas de ossos, né? E quando batiam nas suas costas, que entrava na sua carne, quando puxavam, arrancava os pedaços. Tanto sofrimento Jesus sofreu por mim, por você, para que hoje nós tivéssemos o perdão dos pecados e tivéssemos o direito da salvação, a vida eterna. Mas Ele disse que tudo isso é para aqueles que creem, meu irmão. E que você creia nesta madrugada, passe a ter uma vida com Deus, um momento com Deus, peça a Deus seu perdão, peça a Deus misericórdia para a sua vida, para a sua família. Busque a Deus a todo momento da sua vida, tenha uma comunhão com Deus, independente da sua classe social, independente dos seus recursos, né? Independente, porque para Deus todos nós somos iguais, irmão.
todos nós diante do Senhor somos iguais. Não existe diante de Deus nem grande nem pequeno. Todos nós somos iguais diante de Deus. Pois vamos neste momento agora orar, nesta madrugada, clamar ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor, que Ele tenha compaixão do Brasil, tenha compaixão dos inocentes, como a palavra falou aqui, né? Que Deus, Ele não tolera os maus, os perversos, mas dá graça aos humildes. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, da nação, tenha misericórdia das autoridades, né? Que elas que foram constituídas por Deus para praticar a justiça, e não a injustiça e não a maldade. Porque não sabe elas que acima delas existe um justo juiz. Um justo juiz, que a base do seu reino é a verdade e a justiça, e ele agirá com justiça sobre a vida daqueles que o clamam e pedem a sua misericórdia. Pai querido, amado e santo, meu Deus, nessa madrugada, assim como teu filho Davi, teu servo, o rei Davi, clamava ao Senhor, meu Deus, pedindo o teu socorro, pedindo a tua misericórdia sobre o seu reino, sobre a sua vida. Nesta madrugada eu entro na tua presença em oração, como diz a tua palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Pai, nós não temos outro Deus além de ti. Pai, é em ti que cremos, adoramos e cultuamos e pedimos a tua misericórdia nesta madrugada, meu Deus. Pai, já é mais de meia-noite. Eu te peço perdão pelos nossos pecados diante dos teus olhos, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, meu Deus. Pedimos ao Senhor que não nos lances fora da tua presença, que não retires de nós o teu Santo Espírito, ó Pai, como orou o teu servo Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, um espírito de temor, Senhor, e tremor ao Senhor. Pai, oramos pelos nossos familiares, pela minha mãe, tua serva, minha irmã Solange. Oramos por todos os meus familiares, pelo meu filho, sua família, pelos meus irmãos. Que o Senhor os abençoe, Pai, nesta madrugada. Oramos pelos parentes, meus tios, primos. Deus, oramos pela minha esposa, pelo seu pai, sua família. Salve, liberte, abençoe, meu Deus. Pai, pedimos saúde por aqueles que se encontram enfermos, que foram aos médicos, Pai, através dos exames foi constatada uma enfermidade, meu Deus, no esôfago, meu Deus, um nódulo, que o Senhor limpe, que o Senhor repreenda, meu Pai. Uma enfermidade no útero, na mama, Senhor, repreenda, meu Deus, as enfermidades. Meu Deus, essa pessoa que sofre com depressão, com insônia, com síndrome do pânico, ela tem medo de tudo e de todos. Meu Deus, ela toma remédio, mas nem os remédios têm solucionado este problema de saúde. Meu Deus, toca com tua mão poderosa, liberta, meu Pai, cura, restaura. Oramos, Pai, meu Deus, por aqueles que se encontram encarcerados, aqueles que são, meu Deus, caluniados, defamados, meu Deus, que levantaram calúnia, meu Deus, apresentaram calúnias, meu Pai, mentiras, meu Deus, a testemunha falsa, perversa, a língua mentirosa, Senhor, faz justiça, meu Deus. Faz justiça, meu Pai, no Brasil, na nação brasileira. Meu Deus, dá ordem a teus anjos, o arcanjo Miguel, Gabriel, os serafins, os querubins, e desfaz todo o laço da injustiça, meu Deus, todo o laço da maldade, da perversidade, Senhor. Envergonha aqueles, meu Deus, que são dotados de autoridades, que eram para fazer justiça, meu Deus, mas julgam com imparcialidades, praticam maldades, meu Deus. Senhor, faz justiça na nação brasileira.
Tenha misericórdia do Brasil, da nação, Senhor. Senhor, tira do poder os perversos, os maus. Meu Deus, aqueles que usam, meu Pai, da autoridade para fazer injustiça e perversidade. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor, da nação. Meu Deus, faça justiça, meu Pai. Oramos pelos que se encontram, Pai, nos vícios do álcool. Meu Deus, essa pessoa tudo que pega é gastando o seu salário nos vícios das drogas, do crack, da cocaína, meu Deus, da maconha, meu Deus, e o diabo tem iludido ela, meu Deus, ela sente prazeres momentâneos, Senhor, mas esses prazeres cada vez mais estão levando ela ao fundo do poço. Abre os olhos dela, Pai, dessa criatura, o entendimento, tira ela desse fundo de poço, Senhor, do jogo que está levando o salário dela, levando ela às dívidas, meu Deus. Tenha misericórdia, salva, liberta, Pai, aquele que se encontra no crime, no tráfico de droga, nas facções, aqueles que se encontram iludidos pelo diabo, Senhor. O diabo está lá levando ele ao fundo do poço, dando a ele, meu Pai, aparentemente, meu Deus, sensações de bem-estar, mas na verdade ele está planejando o laço, a armadilha para destruir a vida dele e levar a vida dele para o inferno, a vida dela, meu Pai. Mas nessa madrugada eu imploro, eu intercedo pela vida dessa pessoa, desse familiar, deste amigo. Meu Deus, que o Senhor visita em nome de Jesus e quebra esse laço em nome de Jesus nesta madrugada. Laço da morte, laço dos acidentes, do suicídio, dos homicídios, meu Deus. Tem misericórdia da nação de Israel, tem misericórdia da Nigéria, Senhor, da África. Chega ali, meu Deus, onde estão massacrando os cristãos. Tenha misericórdia, Pai. Pai, eu oro pela tua igreja, pelo teu povo, oro pelos apóstolos, pelos bispos, pelos pastores, meu Deus, pelos obreiros, membros, aqueles que fazem a tua obra, que pregam o evangelho do Senhor Jesus. Guarde, livre de todo mal, abençoe, meu Deus, abra portas extraordinárias, levanta homens e mulheres de Deus, Pai, que pregam o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho que liberta, que salva, que cura e prepara o homem para o céu, a criatura, meu Deus. Eu entrego em nome de Jesus nessa madrugada cada um dos amigos, dos familiares nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que Deus te abençoe e te guarde, meu amigo, minha irmã, meu familiar, meus amigos. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Que Deus te livre de todo mal. Que Deus dê uma noite em paz, um final de semana de muita paz, saúde e prosperidade. Que Deus te guarde e te livre em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, quer se inscrever no nosso canal lá no YouTube, @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, não paga nada. Nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, lendo a palavra de Deus, para você, para que você venha aprender a respeito das coisas do céu e da palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe, te dê uma noite em paz. Você vai tocar lá no sininho, vai receber as notificações, vai tocar lá no gostei, curtir, compartilhar os nossos vídeos, a leitura da palavra de Deus, a oração para um amigo familiar.
Que Deus abençoe todos os amigos, em nome de Jesus. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui a partir de meia-noite, né? Em oração, jejum, leitura da palavra, orando, quebrando todos os laços, quebrando no nome de Jesus todas as armadilhas do inimigo contra a minha vida, contra a sua vida, contra a vida dos nossos familiares, contra a vida dos seus familiares, em nome de Jesus. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, meu irmão, minha irmã, nada nós podemos fazer. Só Deus para nos abençoar. E é nesta fé que nós estamos e vamos perseverar em buscar a presença do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.